Boa noite a todos e a todas. Estamos hoje, mais um encontro da disciplina Gastronomia, do curso de Bacharelado em Turismo, do Centro de Educação Aberta à Distância CIRAD. Teremos a participação especial do professor Wander Valduga. Professor Wander, muito obrigada por ter aceito o convite em participar dessa conferência. O tema do nosso encontro hoje, né, ele vai falar sobre a gastronomia como produto turístico. Vou falar um pouco sobre o professor, né, como profissional. Bem, o professor Wander, ele possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Turismo e Hospitalidade pela Universidade de Caxias do Sul e graduação em Turismo pela Universidade de Caxias do Sul. Além do doutorado, ele estudou na Universidade de Anhembi Morumbi, né, no ano de 2017 a 2018, no qual fez pós-doutoramento. Desde o ano de 2018, ele é bolsista com uma bolsa produtividade, né, que tem como projeto voltado à inovação e criatividade em enoturismo na região sul do Brasil, onde esse projeto, na qual ele faz parte, destaca a produção científica, são os artigos publicados nesse tema. Desde o ano de 2001, ele possui o cargo de diretor da empresa Valontano Vinhos Nobres, né, que é uma vinícola que se localiza na região de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, onde produz garrafas de vinhos e espumantes. Com relação à sua vida acadêmica, trabalhou como docente em algumas faculdades, em curso de bacharelado em turismo, a exemplo da Universidade de Caxias do Sul, a qual foi aluno. Foi professor efetivo da Universidade Federal do Pampa, que é localizada no Rio Grande do Sul, a Unipampa. Foi professor visitante e colaborador no curso de turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde o ano de 2012 é docente efetivo no curso de graduação bacharelado em turismo da Universidade Federal do Paraná. Além disso, é coordenador do mestrado em turismo, que é o mestrado acadêmico da Universidade Federal do Paraná. É membro do corpo editorial de duas revistas científicas, a Herbetu e a Revista de Cultura e Turismo. Além disso, é revisor de vários periódicos, que são as revistas científicas. Possui um quantitativo interessante, com base em artigos científicos já publicados, falando de autoria e coautoria, né, participação de outros profissionais junto com as pesquisas. Possui um livro publicado, além de alguns capítulos de livros também. Possui um curso de aperfeiçoamento na Itália e, além disso, é diretor de comunicação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a Ampitur. Como professor e pesquisador, trabalha com os seguintes temas: turismo, hospitalidade e geografia, com ênfase em enoturismo, cultura e patrimônio do vinho, ruralidades e turismo, planejamento e gestão do turismo e alimentos e bebidas. Então, é uma breve apresentação sua, dê uma olhada no seu currículo e espero que todos aqui presentes passem a conhecer um pouco mais sobre você enquanto professor, docente e profissional na área na qual a gente vai conversar hoje. Bem, você tem agora uns minutos para poder apresentar, fique à vontade. Com relação ao tempo, a gente tem até 8h30, mas eu acredito que não vai passar desse tempo que a gente se programou. No final, tem algumas perguntinhas que eu acredito que os nossos discentes irão fazer, dúvidas, e você pode iniciar. Eu vou desligar aqui o meu microfone. Tá bem. Obrigado, Adriana, pela explanação, pela apresentação. Obrigado pelo convite. É um prazer dividir esse espaço. Pena que não é a mesa, né, com todo mundo. Pessoal do Piauí, felicito os guias de turismo aí, pelo seu dia. Sábado passado foi o Dia Nacional do Turismo também. Então foi um período aí de, vamos dizer assim, de comemorações um pouco frustradas, né, porque a gente vive um contexto de
de pandemia, e eu particularmente eu tenho um respeito muito grande pelos guias de turismo, porque o meu irmão foi guia de turismo e foi quem me incentivou a entrar nesse universo todo do turismo. Meu irmão foi guia de turismo da CVC América Latina, nos tempos áureos do turismo, dos meados dos anos 90, 2000, 2002. Depois nós começamos com um projeto próprio aqui, que é de onde eu estou falando, no Vale dos Vinhedos, que é uma região vinícola importante, produtora no Brasil. No caso aqui, o município é Bento Gonçalves, onde eu estou nesse momento. Eu vim visitar a minha mãe, passar o Dia das Mães com ela, e devo voltar para Curitiba no final da próxima semana, né? Aproveitar para viajar um pouco, já que as aulas estão virtuais, né? Então, eu acabei me adaptando aqui, porque a internet da minha mãe aqui é interior, estava meio ruim, vim para loja dos meus irmãos aqui, o Empório Lavinha, que a internet é boa. E só tem uma falha aí na minha apresentação, Adriana, que eu trabalhei com uma vinícola até 2008, depois eu saí e acabei optando pela... Mas pode ser que eu não tenha atualizado o currículo, vou ter que dar uma olhada. Até 2008. Então, aí depois eu resolvi seguir a vida acadêmica, já que eu não conseguia fazer mais nada bem feito, né? Nem as minhas aulas, as pesquisas, nem o doutorado e nem o trabalho com a vinícola, a gente acaba tendo que optar e dar um rumo para a vida, né? Então, eu me aproximei desse universo enogastronômico, vamos chamar assim, por toda essa vinculação com esse mundo do vinho, né? Difícil falar de vinho sem falar de gastronomia, da enogastronomia. Hoje, felizmente, a gente vê uma série de produtos brasileiros, regionais, entrando nesse rol da gastronomia, como as cervejas artesanais, que hoje já a gente tem acesso em quase todas as principais cidades do país. Aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, a gente tem uma produção importante de azeites de oliva, agora na metade sul do estado, até temos pesquisa já andando sobre isso, azeites de muita qualidade. Os nossos embutidos também evoluíram muito no Brasil, a gente tem experiências de Nordeste a Sul, né, Norte também. Os cafés, né, nem se fala, a gente tem hoje cafés certificados de várias regiões e que se transformaram também em produtos turísticos. A nossa cachaça, enfim, nós somos exclusivos até em algumas coisas, como é o caso da cachaça. Poderíamos ter certas exclusividades, como o cacau, a gente continua vendendo e reproduzindo o cacau belga, né, o chocolate belga, como se fosse cacau produzido por eles, quando na verdade boa parte é nosso também, e assim por diante. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre alguns desses temas hoje. Eu fiz um mix aqui de temas, tentei pegar um pouco e falar até um pouquinho desse contexto de pandemia, então fiquem à vontade aí para fazerem as suas perguntas, colocar no chat, não deixem passar aí se vocês tiverem dúvidas, porque daí a gente consegue aproveitar melhor o tema e vai respondendo depois ao final. Comentei com a Adriana antes que conheci o Piauí de sul a norte, né? Gostei muito. Para mim, acho que o delta aí do Parnaíba é o litoral mais lindo que a gente tem no Paraná, perdão, no Nordeste. Eu gosto muito desse litoral com bastante natureza preservada, muito mais do que aquela coisa extremamente turistificada, urbanizada, e onde a gente também não consegue ver a população com uma qualidade de vida, né? Então, gostei muito, visitei São Raimundo Nonato, visitei o Cerro das Confusões, os museus, Teresina, gostei muito, foram mais de 20 dias pelo Piauí, em fevereiro de 2018, visitei os colegas da UFP na época, hoje o UFDPAR, né? Perinoto, o Vinícius, que foi meu colega aqui na UFPR, antes de fazer o concurso aí, né, ele era substituto aqui, enfim, Floriano, outros colegas aí, muito bacanas. Então, tem um carinho especial aí pela terra de vocês. Trouxe uma caixa de cajuína, entre outras coisas aí, de produtos regionais. E eu ficava buscando mesmo na Serra da Capivara, nas inscrições rupestres, expressões também da alimentação desses povos, né, e do que havia de relação com o que os hominídeos comiam, né. Mas tem muito pouca coisa e quase não tem estudos sobre esse contexto alimentar
exceto por algumas sementes encontradas e alguns registros aí, né, de sementes que entregam um pouquinho do que era a alimentação desses povos. Então, acho que essa arqueologia da alimentação também é um dos campos que a gente precisa ainda desenvolver, né, aqui no país, já que tem toda uma história fundamental, né, para a evolução, para o processo civilizatório, esse parque e o Piauí, né, aí como um todo. Deveria ser obrigatório uma visita de todo cidadão brasileiro ao Parque da Serra da Capivara, né, para que a gente se reconheça como e a gente possa, né, de fato valorizar quem nós somos enquanto formação brasileira, com todos os aspectos geográficos, formação dos nossos biomas, que respondem muito pelo que é a nossa gastronomia, né, e que depois, o que é alimentação, depois a gastronomia, e o que vai ser turistificado depois como produto turístico, né. A gente sofre muito, né, de um viralatismo, e eu falo com conhecimento de causa aqui do Sul, né, o Sul é bastante bairrista no sentido de remeter muito às questões, às suas origens, né, às suas origens europeias, em função de um contexto todo imigratório, e muitas vezes nega, né, de certa maneira, outras realidades que coexistiram aqui no próprio país. Então, parece que a gente precisa redescobrir, né, assim como a gente fala que a nossa gastronomia precisa ser redescoberta, ou de que, de certa maneira, o futuro da nossa gastronomia está no passado, né, a gente precisa talvez pensar um pouco na nossa história, na nossa formação, um pouquinho mais a partir dos nossos biomas também. Então, alguns temas-chave aí que eu queria... Ih, travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo você. Tá, deixa eu ver porque a minha apresentação não tá passando aqui, vamos ver Todo se eu mundo está consigo ouvindo aqui. ajeitar. Ah, pronto, agora foi. Tá funcionando aí? Tudo bem. Beleza. Então, passar um pouquinho por esses temas, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando sempre de um patrimônio alimentar, né? E da cultura alimentar, que são temas um pouco mais amplos do que a gente entende pela gastronomia especificamente. A gastronomia hoje ela é muito focada a partir das escolas e da própria gestão, né, da gastronomia em si. Então, quando a gente pensa talvez em cultura alimentar, em patrimônio, a gente está pensando territorialmente, o que amplia um pouco o nosso universo sem necessariamente passar pela técnica, né, pela ideia da técnica culinária. Não que isso seja ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é que pensar o nosso patrimônio alimentar talvez nos dê uma outra dimensão do que é alimentação nos diferentes contextos da vida, né, incluindo os contextos da própria hospitalidade, né, a comensalidade, que é o tema da hospitalidade, que estuda as relações à mesa, a partilha, como se dá a hierarquia de poder também na mesa, na casa, a relação entre cozinha, sala de jantar, aquilo que se come, como se come, com o que se come, né, em cada uma das regiões, das manifestações étnico-culturais brasileiras. Então, acho que pensar a ideia de patrimônio é sempre fundamental, porque ela remete a um passado que a gente tem, né, e pode ajudar, né, a gente a prospectar um futuro no universo alimentar. Então, quando a gente fala de indicações geográficas, de certificações de origem, denominações de origem, entre outras formas de certificação da nossa produção agroalimentar, a gente está falando de patrimonialização, né? E, enfim, o patrimônio ele sempre opera, né, num duplo jogo de ancoragem e objetivação, que a gente fala, né? Ancoragem é datar, é ter marco, é ter uma representação, às vezes físico-material mesmo, da própria coisa em si, e uma projeção, uma objetivação, que é, de certa maneira, a garantia da continuidade das coisas, né? Pensar para que as coisas não se percam, né? Que a cultura acaba não se dilua, não se dissolva aí
em diferentes processos, como tantas outras manifestações que a gente já, infelizmente, né, não deu a devida atenção no país, ou intencionalmente, ou por política pública, ou pelo esquecimento, também como um mecanismo de deixar de lado, né, em prol de outros elementos. Aqui botei alta gastronomia e alta cozinha, porque são temas que a gente vem discutindo, né, bastante. Tem uma dissertação que orientei aqui no programa, da Marina Ferreira, sobre baixa gastronomia. Acho que foi a primeira do Brasil, onde ela questiona a questão da alta gastronomia. Ela sempre usa a baixa gastronomia entre aspas, né, porque é o contraponto em sentido crítico, né, que ela coloca. A gente sempre acha que essa coisa do restaurante sofisticado e tudo mais, né, a gente tá falando da alta gastronomia, quando, na verdade, a gente tá falando de sofisticação de técnica, né, da técnica da cozinha, mais ligada aos aspectos da culinária. Então, não deveríamos falar em alta gastronomia, porque nós estamos hierarquizando a cultura. A gente está dizendo que a cultura da técnica é mais importante do que a cultura, por exemplo, ligada às nossas cozinhas populares. E a gente fez isso em tantos campos já da nossa sociedade, que eu acho que vale a pena a gente sempre colocar em pauta e discutir esse tema, né? Vamos pensar assim, alta costura e a moda, né? A moda é algo mais amplo do que a costura, do que a alta costura, né? Então, a gastronomia e a alta cozinha também são relações que a gente precisa discutir. A gente deveria falar em alta cozinha em termos de sofisticação de técnica e não em alta gastronomia, né? Porque a gastronomia tem esse aspecto cultural amplo também, hoje cada vez mais preocupada com os aspectos produtivos e também com a ética alimentar, né? Por muito tempo, nutrição e a própria gastronomia brigaram, ainda seguem brigando, né? No entanto, parece que há uma aproximação um pouco maior, e a gente vê isso também em escolas de fora do país, né, centros de estudos da gastronomia. Eu tive a oportunidade de estudar em 2009, em França, em Dijon, na Universidade da Borgonha. Eu estudei no Instituto Jules de Guiot, que é um instituto que trabalha com a vitivinicultura e tal, e atrás tinha o Centro Internacional de Estudos das Ciências do Gosto, o maior laboratório de gastronomia que eu já vi ao vivo, assim. E lá não tem disciplina para estudar, né? Você estuda tudo, a biologia, a física, a química dos alimentos, a gastronomia, os aspectos culturais. Então não existe esse regime disciplinar, é uma coisa só, né? A alimentação, a cultura alimentar num sentido bastante amplo. Então eu falei, olha, isso é uma projeção interessante para que novos olhares venham, né, e que a gente acabe incorporando tudo isso naquilo que a gente chama, então, do turismo gastronômico, que para a gente, é a materialização de todos esses processos culturais que vêm, né, das populações, da produção, da cultura, daquilo que é típico, que é, enfim, aquilo que as pessoas comem, né, consomem, e daquilo que é oferecido, então, como iguaria a este ser tão almejado, né, chamado turista, que todo mundo quer, né. Aqui no Vale dos Vinhedos, onde eu tô, em 2019, quer dizer, 2019 foi o último ano pré-pandemia aí, né, foram 519 mil turistas, né, que estiveram por esse roteiro, um roteiro que tem 36 vinícolas, entre várias outras coisas, empórios, hotéis, restaurantes, e com um crescimento ininterrupto de 20% ao ano desde 2001. Então é uma loucura como tem crescido a demanda, né, então depois a gente pode comentar até um pouco mais sobre o porquê desse contexto todo também, e como isso foi se consolidando como um importante destino de turismo enogastronômico, vamos chamar assim, né. Um pouquinho de tendências de Brasil, né. Bom, 93% dos viajantes podem ser considerados food travelers, né, que é um turista que gasta, em média, 25% do seu orçamento em alimentação e bebida, né. Eu devo gastar mais, mas na média é o que a Food Travel Association coloca aí em 2018. Tem alguns dados aí, que depois eu vou apresentar, do 5º Fórum Mundial de Turismo Gastronômico do País Basco, em São Sebastião, na Espanha,
que são interessantes também para a gente atentar. Mas em termos de destinação, de destinos turísticos, de turismo gastronômico, a gente vai ter essa organização como rota e roteiro na França na década de 30, principalmente a partir da Rota dos Grands Crus, que é um roteiro que vai pega toda a Côte d'Or na França, em Dijon, tem 85 quilômetros de circuito, e é um circuito que emerge aí nos anos 20, 30, e se organiza muito nos anos 30, né, tendo a região da Borgonha como a principal produtora de vinho e um centro gastronômico que à época rivalizava com Paris. Paris, uma cidade toda internacionalizada já, né. Lembrem que a primeira reforma da hotelaria de Paris é de 1892, se não me engano, onde surge a figura do maître, a figura do sommelier, onde se coloca chefe de cozinha em quase todas as cozinhas, e isso é difundido mundo afora, como modelo, como padrão gastronômico que se tinha. E a Borgonha rivalizava com Paris com o regionalismo, com a ideia daquilo que era regional, daquilo que era típico e um pouco anti-internacionalismo. E é o que eles fazem até hoje com alguns dos seus vinhos mais famosos, né? Então, a Rota dos Grands Crus, na verdade, começa como um roteiro gastronômico, onde a Borgonha promove os seus produtos, oficialmente em 1931, né? Focando principalmente nos jovens ingleses que se deslocavam para o litoral do sul da França nessa época de bicicleta, né? O automóvel ainda não era popularizado, e o meio de transporte da época de elite era a bicicleta. Então, é bem legal a folheteria dessa época, está nos museus lá, né, onde a gente tem pontos para fotografia, pontos de paradas, pontos de alimentação, tudo pensado para a bicicleta, né. Então, é bem interessante ver, já era bem organizadinho, tudo, né, e hoje é um roteiro bem famoso, né, para quem for para lá e quiser conhecer. E acabou sendo, assim, difundido como o modelo do tour gastronômico para os demais, né? É desse período também que nascem as certificações de origem dos produtos de forma mais massiva. Na verdade, a lei da França, das apelações de origem, apelação de origem contrôlée, que são as nossas, como se fossem as nossas indicações geográficas de procedência. É a base da legislação para certificações e que depois a França desenvolve mais e acaba sendo adotado pela União Europeia um pouquinho mais tarde. Mas não é a primeira certificação, tá? A primeira é do vinho do Porto, final do século XIX, então a história é um pouco mais longa. Mas como modelo de legislação e de gestão, acaba sendo aí. E, bom, gente, tanto a França como a Itália, Portugal, Espanha passaram por um empobrecimento rural bastante grande, e as condições no interior da Europa só começaram a melhorar após os anos 60, né, com o desenvolvimento aí depois da agricultura industrial, com o período de reconstrução pós-Segunda Guerra, e aí vem todo um contexto de subsídio para a produção de alimentos nesses países, com políticas, né, muito fortes e que permanecem até hoje na União Europeia. As pessoas têm que comer, então a agricultura familiar, que é quem produz alimento, né, comida de fato, inclusive no Brasil, ela não é viável economicamente, ela tem que ser subsidiada, embora no Brasil quase não tenha subsídio para isso, né, é muito difícil, é muito laborioso o trabalho no campo do ponto de vista da agricultura familiar. E a gente vê aí o agro é pop levando tudo, né? Então, nesse período também dos anos 50, 60, 70, a gente começa a ter organização em clusters, em arranjos produtivos, uma massificação do desenvolvimento de cooperativas naquele contexto europeu. A gente vai ter o surgimento da Terceira Itália, chamada, que é a origem de uma ideia de uma organização a partir da base, a partir das regiões ou das províncias, né? E que vai dar origem também às teorias aí dos clusters, dos arranjos produtivos, que a gente tem hoje e adota também no turismo, e pensa isso a partir dos destinos turísticos, a partir das instâncias de governança, uma ideia de regionalização, né, vem daí também. Então, a gente começa a ter um fortalecimento a partir de políticas regionais dos produtos regionais.
A França passa por isso de uma maneira muito acelerada nos anos 60, né? Uns hippies que viviam em Paris resolveram morar no interior da Borgonha nos anos 60 e protestar, e vem maio de 68, esses caras desenvolvem alguns tipos de agricultura, né, e vem toda a cadeia bio, que a gente conhece, que depois foi difundida aí mundo afora e que ganha corpo também agora no Brasil, né. A permacultura, na França tem um tipo de agricultura que é a agricultura raisonnée, o foco da agricultura é a preservação da bacia hidrográfica, o que é bem interessante, porque pega o ciclo completo da água, né, não fica naquela coisa dividida, não, é cuidar da terra, cuidar da planta, nanana. É quase um sistema tão sofisticado quanto o nosso sistema de agrofloresta, que eu diria que é o sistema talvez mais sofisticado de agricultura que a gente tem hoje. E um caso recente aqui, dando um salto, claro, na história para poder avançar, é o caso de Portugal, pós-crise de 2008. O que eles fizeram em termos de agricultura e de alimentação, colocando, gente, agricultura e alimentação entre os 10 produtos estratégicos ou entre as 10 estratégias de governo para o desenvolvimento do país. O norte de Portugal foi transformado nesses últimos 10, 12 anos a partir das iniciativas de redesenvolvimento rural. Com toda uma inversão do êxodo rural, de investimentos, de política pública aí, né, associado a projetos pequenos e a grandes projetos também. Então vale a pena tentar aí, quem quer ver um pouco dessa coisa da gastronomia, da enogastronomia, como Portugal veio trabalhando, tanto que o ano passado, acho que, não, foi 2019, Lisboa também foi um dos destinos mais importantes e foi eleito pela OMT o destino criativo da União Europeia. Então, foi vamos dizer assim, um revivalismo recente muito, muito importante, muito emblemático aí, que Portugal teve. Bom, algumas questões aí, né, que Portugal fez muito bem, né, aproximou os canais de distribuição com o público-alvo bastante definido, trabalhando isso muito, muito forte. E qual é o público-alvo dos destinos turísticos, né? Sempre a pergunta que a gente se faz quando vai trabalhar com planejamento turístico, né? A primeira pergunta que deve ser feita quando a gente vai trabalhar com planejamento, né? Que público a gente quer atingir? E, em função disso, a gente acaba pensando em toda a estrutura, né, de planejamento. Deveria ser, tá? Não que se faça essa pergunta. Às vezes é só metodologiazinha prontinha aí de órgãos que duram pouco, né? A perspectiva de eventos também, no caso eventos gastronômicos, né, ou ligados também às temáticas da gastronomia, pensando eles de forma ampliada, né, eu coloquei aqui o exemplo do Natal Luz de Gramado, que acaba emendando com a Páscoa, né, com todo o advento do chocolate, que Gramado se vende como um destino de chocolate e não produz nenhum cacau, né, inclusive com pouco processamento do próprio chocolate, trabalha praticamente com massa pronta, né? Agora a gente tem uns chefes aí que vêm desenvolvendo uma patisserie, uma chocolateria um pouco mais qualificada, né? No sentido de rivalizar com outros destinos turísticos também, né? Aqui tem, onde eu tô, no Vale dos Vinhedos, a gente trabalha muito com a colheita, a festa da vindima, que é a colheita das uvas. Então se tenta prolongar desde o final de dezembro até março, às vezes até abril, esse período, com uma série de eventos que envolvem a colheita. Então, tem todo um conjunto, uma enogastronomia preparada aí nesse contexto da enogastronomia para gerar demanda, fazer com que as pessoas permaneçam por mais tempo e também para que as coisas não cansem, né, tendo uma diversidade de atrativos na região. Bom, o secretário-geral da OMT, aqui, o Zurab Pololikashvili, deve ser assim, né, falou, né, no 5º Fórum Mundial de Turismo Gastronômico, que turismo gastronômico é uma oportunidade para promover o crescimento econômico da localidade, lutar contra o despovoamento e desenvolver muitas camadas sociais em desenvolvimento. O amplo espectro do turismo gastronômico o torna um aliado à inclusão social.
Essa fala é particularmente importante no contexto da inclusão social, porque a gente tem os aspectos da produção, né, os aspectos produtivos que envolvem o contexto da gastronomia. Não é comprar simplesmente produtos e colocar nos restaurantes ou trabalhar com cadeias largas, né? Nós temos que pensar em trabalhar a gastronomia em cadeias curtas, fortalecendo a relação com os produtores, com o regional, um pouco do que a ecogastronomia faz hoje, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Então, quando a gente encurta essa cadeia, a gente valoriza mais o nosso produtor, consegue fazer com que os produtos cheguem mais frescos, com melhor qualidade, num custo mais acessível também para o restaurante e para o consumidor final, né, que vai atender, que vai usufruir de tudo isso. Então, aqui ele fala que o consumo de comidas e bebidas que valorizam a tradição e a autenticidade do destino, né, é muito mais do que uma lista de restaurantes. E, de fato, né, gente, vejam o que São Sebastião fez, né, no País Basco, na Espanha, como a meca da inovação e da criatividade em termos gastronômicos. Todo mundo que estuda gastronomia, ou que pensa no turismo gastronômico, acaba se voltando, né, para essa região aí, para Barcelona, enfim, e veem como eles trabalham de uma forma muito interessante, né, a inovação e a criatividade, porque isso não tem limite, né? Seja ainda aqui numa cozinha molecular, com física, com os aspectos químicos, seja por aquela coisa bastante raiz, né, de uma vinculação com o produtor, com os restaurantes tendo as suas próprias produções, muitas vezes, a horta, experiências de colha e cozinha, e tudo isso, né? Então, vale a pena tentar o que vem sendo feito aí, né? A Rebeca Grinspan, que é a secretária-geral aí da Ibero-Americana, né, do Fórum de Turismo Gastronômico, destacou a importância de um marco regulatório adequado com políticas públicas para desenvolver o turismo gastronômico no destino. Sem apoio de todos os setores, fica difícil orquestrar o posicionamento da gastronomia como uma marca no destino. Isso, gente, é muito da nossa realidade, né, da realidade brasileira, uma carência de políticas públicas efetivas e que tenham continuidade. A gente tem muitos ciclos curtos de políticas públicas, vocês bem sabem, né, muda a prefeitura, muda a secretaria de turismo, muda tudo, some computador, some política pública, né, sempre no sentido de apagar aquilo que foi feito, ao invés de dar uma continuidade a um trabalho, né, nos destinos. No entanto, parece que as coisas vêm mudando, né, lentamente, com as instâncias de governança que acabam desempenhando um papel e tentando se sobrepor a essa gestão pública de curto prazo municipal, né. Aqui a região Veivinho, ela é muito próspera nesse sentido, a gente tem uma governança que chama Atua Serra, Associação de Turismo da Serra Nordeste, que começa a trabalhar a regionalização do turismo em 1969, e até hoje ela é atuante, muito forte, né, são 28 municípios associados, e é ela que escolhe os secretários de turismo dos municípios. Ela chama todos os candidatos e fala: o secretário de turismo de Bento Gonçalves vai ser esse, o secretário de turismo de Caxias do Sul vai ser esse, o secretário de turismo de Carlos Barbosa vai ser esse, tal, de gente já formada dentro de um contexto e de uma política fora do partidarismo, né, mas preocupado com a política do turismo, né. Tem outros destinos também com experiências bem interessantes assim, né, e que é aquilo que permite no longo prazo que as coisas continuem, né, e que se trabalhe as questões territoriais de um espaço para além da ideia de destino. A ideia de destino turístico é uma ideia muito limitada também. Parece que o destino virou tudo e nada, vira um lugar meio comum, vira um espaço vazio, viram aqueles discursos chavão que a gente toma como, às vezes, só como verdade, né? Bom, também o que veio aí desse evento, né? Que o entendimento da tecnologia é só um meio, né? Não mais um fim. É o que se discute muito hoje em termos de tecnologia na área do turismo como um todo. Houve uma época em que, uau, tudo é tecnologia, agora tudo é aplicativo, tudo é rede social e tal, e não solucionou os problemas, não fez grandes transformações,
ainda tem município achando que trabalhar com tecnologia é ter internet na praça, enfim. Então, é só um meio, né? O que a gente tem que pensar, né, é o que a gente vai fazer com esse meio, né? No compartilhamento das questões, como a gente vai transmitir. Aqui eles falam das cooking classes, né? Tá tão em voga, né? A gente pode abrir qualquer canal de TV aí por assinatura e vai ter um programa de gastronomia. Como que se dão essas experiências também nos locais? Como isso é comunicado? De que forma, né? A gente vai fazer uso dessa tecnologia para comunicar. Então, saber comunicar é fundamental. E a grande vencedora nesse evento, né, foi do concurso das startups, foi essa empresa, Ginify, talvez, desenvolvedora de um app que promete facilitar a interação do viajante em qualquer restaurante do mundo com tradução de menus e processamento de pedidos em qualquer idioma. Isso aqui é interessante porque às vezes a gente viaja, né, e tem aquele ingrediente local que, putz, ninguém tem ideia do que é, de como é, ou às vezes é um ingrediente comum só tratado em outra língua, e falta cardápio traduzido, falta esse tipo de coisa. Então, é interessante essa proposta também de saber comunicar, né? Bom, a pergunta que não quer calar, gente, tenho certeza que alguém ia fazer, né? E depois da pandemia, né? Botei entre aspas porque faz tempo que a gente está esperando o pós-pandemia. Teremos um pós-pandemia? Tomara que sim, né? Tá todo mundo na torcida aí pela vacina, né? Na verdade, temos duas pandemias no Brasil, né? Uma governo e outra doença, né? Bom, vários estabelecimentos, né, ligados quer dizer, o trade como um todo acabou buscando uma adaptação rápida, né, ou tentando buscar adaptações, solucionar problemas com a contaminação e tudo mais. Vocês devem ter visto esse restaurante aqui da Holanda, né, que isolou as mesas em cabines com uma janelinha onde os pratos passam aqui e são servidos para os clientes, né, colocando as cabines de maneira distanciada entre quem está participando. Segue trabalhando assim, tem outras experiências que foram copiadas também, né, porque o distanciamento em restaurantes, tem vários estudos que mostram que ele não serve para nada, né. Teve um estudo de dezembro do ano passado, um estudo chinês amplo, que analisou 2.000 restaurantes na China e o quanto as gotículas ficam em suspensão no ar e que podem oportunizar contaminação, né? Essas gotículas de saliva das pessoas falando, interagindo, ficam 6 minutos no ar circulando e aí proliferando o vírus, né? Então, não existe distância segura, por exemplo, para frequentar um restaurante. É 4 metros, é 6 metros, vai acontecer contaminação, né? Esse estudo prova bem detalhadamente que não tem muita segurança, né? A partir do momento que a gente tira a máscara, usa, mexe no olho, usa guardanapo e tudo isso. Enfim, o aeroporto de Fiumicino, em Roma, que é o maior da Itália, é o primeiro da Europa a usar o Smart Helmet, que é um scanner térmico portátil em forma de capacete. O equipamento será usado para medir a temperatura corporal das pessoas em trânsito nos terminais. Então, essas pessoas, técnicos aí do aeroporto, circulam, né, com esse capacete e ficam monitorando as pessoas também em tempo real para ver e monitorar isso. Embora a temperatura a gente sabe que já não é mais um indicador, né? Muita gente é assintomática, eu mesmo praticamente não tive febre quando peguei Covid, poderia ter saído de casa, feito todas as coisas que nenhum termômetro iria pegar e identificar o Covid, né? Esse é no aeroporto de Hong Kong, extrai cabines de desinfecção de pessoas, né, com robôs autônomos também, as pessoas entram aí, tem todo um processo de desinfecção, com camadas de ozônio e tal. Não sei se funcionou direito, acabei não pegando mais informações, mas a gente vai se deparar com isso, né, em espaços de serviço, espaços de uso público, provavelmente também em restaurantes, talvez com soluções ainda nem imaginadas, né, para combater isso, né? A gente não imaginava que viveria uma era de vírus e de pandemias, né? E é provável que tenhamos outras depois, não tão graves quanto essa,
em função da preparação dos países para enfrentamento de pandemias, mas é muito provável que a gente tenha. Se vocês lerem os livros do Harari, aquele historiador, ele fala no Sapiens, fala isso também, e fala principalmente no Homo Deus, que é um outro livro bem interessante, eu preferi até em relação ao Sapiens, ele fala disso, né? Ele previu, inclusive, essa pandemia, né? Tem várias entrevistas dele que ele comenta sobre isso. E nos destinos, né, houve uma preparação no sentido de tentar abrir o mais rápido possível para os turistas, para frequentar e tal, sem muito sucesso, na verdade, né? Claro, países que adotaram uma postura firme, fazendo lockdown de cara, trabalhando, né, aquilo que a ciência orientava em termos de pandemia, beleza, né? A gente viu vários casos de reabertura, Nova Zelândia, esse final de semana teve show na Espanha, Austrália também já com ambientes públicos abertos, entre outros países aí, né, que os Estados Unidos agora, Nova York e tudo mais, né. A gente foi ficando para trás e virou essa bagunça toda, né, abre, contamina, não sei o que, bandeira vermelha, não sei o que, situação crítica, lota hospital, fecha tudo e tal, sem apoio a pequenos e médios empreendedores, que é o caso da maior parte dos empreendimentos ligados ao turismo, os da gastronomia nem se fala, né? E hoje, gente, nós estamos falando em quase 65% dos restaurantes dos destinos turísticos que vão fechar até o término da pandemia, né? No começo do ano, se falava em torno de 50%, né, dos restaurantes em destinos turísticos, hoje a gente já está falando de 65%. E 35% dos restaurantes do país, esse é um dado da Abrazel, já fecharam as portas, né? O que é muito grave para a gente, porque é a área que mais emprega no turismo, né? A área de alimentos e bebidas. Esse aqui foi o selo aqui da região de Bento Gonçalves, que foi criado, né, para trabalhar com os empreendimentos. Os meus irmãos aqui ajudaram a desenvolver, nós pegamos o modelo de Portugal, o Clean Safe, e copiamos praticamente de cima a baixo para adotar aqui no sentido de reabrir, né? Só que aí tem um fator não considerado em tudo isso, né? Que é o comportamento das pessoas no Brasil. Nós somos mal educados, a gente não sabe respeitar distanciamento, nós não fazemos a fila certa, a gente tem que se abraçar, tem que se beijar. Vejam Manaus, né? As pessoas tiravam a máscara para se cumprimentar. Aqui, por exemplo, os meus irmãos têm no pátio da loja, do Empório Lavinha, um espaço externo grande, né? Um jardim para as pessoas fazerem piquenique e tal, com bastante distanciamento. O que acontecia? O turista chegava, ele combinou com outro, fulano que combinou com outro, eles juntavam os pallets, os banquinhos, as cadeiras e aglomeravam, né? E como é que tu vai gerenciar tudo isso? Então, tem esse fator, né, comportamento nosso, do brasileiro, né? Historicamente, a gente é mal educado. Vejam que as pessoas, a gente estava comentando antes, né, com os professores, que o brasileiro não consegue respeitar o distanciamento da fila do supermercado, não consegue respeitar o distanciamento da fila da farmácia. Então, imaginem, né? É bastante complicado. Ao mesmo tempo, a gente via em outros lugares, devem ter visto aqueles piqueniques nas margens do Sena, em Paris, as pessoas, os núcleos familiares todos juntinhos, mas com um distanciamento grande entre as pessoas, sem necessidade da polícia tocar as pessoas, como acontece nas nossas praias, né? Tem que fechar tudo e tal. Enfim, né? Mas aí são outros fatores que a gente poderia trabalhar, né? A gastronomia também, depois da pandemia, né? Será o fim do buffet self-service? Parece que não, né? Parece que com adaptações vai ficar. Se falava no fim do buffet aquilo e tudo mais, mas parece que vai ter adaptações aí, né? Acho que o delivery é algo que veio para ficar, né? Todo mundo tentou trabalhar com isso. O espaçamento ideal entre as mesas. Será que é a mesma lógica em espaços urbanos e rurais? Né? Quais as experiências que serão possíveis e assim por diante. Xangai, na China, atualmente os restaurantes estão operando com 20% só de ocupação, né? Mesmo com boa parte da população já vacinada. Na Suécia, de 45% a 50% de ocupação, né? E os restaurantes, a gente sabe que para manter uma operação funcionando aí, em geral, 70% é um bom dado, né, de ocupação.
Há uma tendência, né, pós-pandemia, de um incremento do turismo regional, até pelas nossas limitações de viajar para outros países, isso vai se prolongar, pelo menos até o final de 2022, a gente já sabe, né? Todo mundo vai querer também evitar, de certa maneira, aeroportos, aviões e aglomerações, evitar também no sentido de inviabilidade financeira para que a gente consiga viajar. Vejam que a desvalorização da nossa moeda frente ao euro e o dólar, né? Ao mesmo tempo em que houve um aumento de 35% na procura por imóveis rurais no país durante a pandemia. É um dado do setor imobiliário. Em São Paulo, algumas cidades chegaram a ter 65% de busca por imóveis rurais. Então, talvez isso seja algo de mudança até de comportamento, numa revalorização do espaço rural, das nossas raízes rurais, e que vai envolver algum contexto gastronômico, uma religação, né, das pessoas talvez produzindo alguma coisa, tendo sua horta, e uma nova relação também com a cozinha. Né? Tem vários estudos que foram feitos sobre o comportamento das pessoas, o comportamento alimentar durante a pandemia. E esse de cozinhar a própria comida, descobrir novos ingredientes, testar receitas, produtos, né, é um dado que é quase lugar comum, né, em todas essas pesquisas. Bom, o setor de serviços sustentava esse crescimento no PIB no Brasil, isso não é necessariamente um dado bom, a gente passou por um processo de desindustrialização, né, o maior dos últimos 30 anos, nesses últimos 3 anos aqui, que a gente vem vivendo, né, é gigantesca a nossa desindustrialização, então a gente acaba jogando uma massa da população no setor de serviços, então a gente vai ter muita informalidade, baixos índices de formação profissional, que já é uma realidade do setor, tanto do turismo especificamente, ou quer dizer, do turismo de uma maneira geral, quanto dos serviços na gastronomia, desde de garçom, maître, né, serviços básicos aí, então, isso não é necessariamente bom. Então, a gente tem muitos negócios que quebram, né, segundo a Brasel, aí de cada 100 estabelecimentos abertos em alimentos e bebidas, 35 fecham em até 2 anos, né. Isso mostra que ou a gastronomia é tratada como hobby, a gente vai ter uma baixa qualificação gerencial, sabe que o restaurante quebra pela gestão e não pela cozinha, né, e é um dos nossos gargalos de formação aí dos cursos, principalmente os cursos tecnológicos em gastronomia. Foco muito na cozinha e pouco na gestão. Tem uma pesquisa do Rafael Ferro, da Anhembi Morumbi, muito boa nesse sentido, sobre a formação superior aí dos cozinheiros. A localização, qualidade, às vezes, do atendimento, gestão de pessoas, controle de estoque, tudo isso que está relacionado, né, à gestão, às vezes o desperdício, né, a incapacidade de fazer compras adequadas e tudo mais. E tem alguns fatores importantes, né, que são fatores-chave para o sucesso dos empreendimentos, né, o atendimento, que a gente sabe, né, hoje um cuidado com as mídias sociais, a gestão das compras, os meios de pagamento, layout e conforto também dos espaços, a alimentação saudável é algo que veio para ficar, né, e cada vez mais está se comunicando o valor saudável dessa comida, com alguns movimentos que depois a gente vai ver aí. Uma ideia de fidelização do cliente, né, é sempre uma tentativa, embora cada vez mais exista uma oferta e uma gama de restaurantes, né, ou os aplicativos mesmo, de pedir comida e tal, acabam se tornando concorrentes também, né. A formação do preço também, ela é fundamental, localização, a ideia de gourmetização, quando ela é trabalhada no sentido de melhorar a qualidade técnica né, dos produtos, ela é interessante, no entanto, tem que ter um cuidado com isso, porque às vezes se destrói coisas que já são muito consolidadas, né, emblemáticas das regiões, inventando um besteirol aí, né, e só para cobrar fortunas, às vezes, por coisas que são extremamente simples e que já são boas por si mesmo, né. O marketing promocional, confiabilidade, atenção às normas sanitárias e higiene, isso é algo que veio agora, né, e nós vamos ter que lidar com tudo isso na área do turismo como um todo, turismo gastronômico nem se fala. Sustentabilidade é um termo que eu detesto, eu nunca escrevi sobre, tenho seríssimas críticas a isso, mas eu entendo a importância da preocupação com isso, né,
que é ou com iniciativas disso, né? Reduzir o consumo de água, energia, gestão de resíduos, comunicar aos clientes essas iniciativas é algo que cada vez mais vai ter valor. A minha crítica da sustentabilidade em relação ao greenwashing, a hipocrisia aí toda que existe por trás, né, do uso da sustentabilidade, né? Se a gente vai para países de capitalismo avançado, tidos como primeiro mundo, a gente vai ver que tudo aquilo que a gente está consumindo, a gente está preservando o meio ambiente. Parece algo bizarro, assim, né? Não, agora compre o carro que você está economizando tanto, nananã, emissão de carbono, tal, né? Um besteirol todo, né? Que a grande indústria acaba usando aí e vendendo para fazer com que a gente consuma sem culpa, né? Tentando amenizar um pouco a culpa do consumo. Bom, alguns movimentos, gente, importantes, a gente vê o slow food numa crescente muito grande, é um movimento que nasce na Itália, né, nos anos 80, aí como um contraponto a uma internacionalização forte e instalação de cadeias de fast food que estavam entrando, principalmente em Roma, e foi todo um movimento orquestrado aí de criação desse movimento para valorizar as cozinhas regionais, né? Eu fiz o pós-doutorado nesse tema, tem alguns artigos aí publicados sobre isso, sobre o slow food no Brasil, quem quiser, depois pode, são todos públicos aí, publiquei na Tourist Review e na RB Tour, né, os dois principais artigos da pesquisa. Hoje são 1.500 convívios em mais de 100 países, né? Então é uma organização internacional muito grande, muito articulada, né? Que vale a pena atentar ao que eles vêm fazendo, né? Eles têm alguns conceitos, a filosofia, a missão, o eixo norteador, eles têm uma política muito firme naquilo que é a filosofia central, que é o alimento bom, limpo e justo, né? Não é necessariamente orgânico, não é necessariamente certificado, não. É uma preocupação que envolve uma ética alimentar, envolve o produtor local, envolve a preservação e a promoção da biodiversidade, né? E, claro, ele tem também os seus problemas, mas eu diria que as vantagens de ter slow food são maiores, porque é quem vem trabalhando no Brasil hoje, talvez com a difusão de ingredientes que haviam sido esquecidos por todo mundo, pela população, né, em função da adoção, às vezes, só de técnicas e de ingredientes de fora do país, sofisticação, ou técnicas somente de fora, né. Então, o slow food ele busca novas técnicas, ele busca, eu não gosto muito do termo resgatar, mas, enfim, redescobrir novas técnicas, né, ligado, por exemplo, às técnicas indígenas, aquilo que os escravos usaram, trouxeram, legaram como técnica também culinária, ou os contextos todos da imigração, enfim, né. Aqui está a distribuição dos convívios no Brasil. Hoje são, se não me engano, 67, 68, parece que tem um convívio novo em Pernambuco, desses convívios todos do Slow Food. Eles têm um site, Slow Food, vocês podem acessar, tem um aplicativo que chama Slow Food Planet, vocês podem baixar aí também no celular e podem frequentar esses restaurantes que trabalham com a alimentação, o alimento bom, limpo e justo, em qualquer destino que vocês viajarem. Então, eles têm todos esses restaurantes também cadastrados aí, né? Então, tem uma série de projetos, como o da Arca do Gosto, que é para cadastro e acompanhamento dos alimentos que estão em risco de extinção. Então, é bem interessante o trabalho. Aqui na Serra Gaúcha é muito forte o trabalho com o slow food aí também. Vários restaurantes fazem uso dessa metodologia, né, que em geral, pronta, é um modelo pronto, relativamente padronizado, então às vezes falta um pouquinho de flexibilidade em relação à realidade das regiões. Há uma centralização de recursos na Itália, né, os associados pagam e tem pouco retorno desses recursos. No entanto, há outros movimentos semelhantes, usam os mesmos princípios do slow food, só que não usam o termo slow food. Na verdade, o slow food é o grande estopim para vários movimentos regionais de revalorização da nossa gastronomia e uso dela no turismo, né? Requalificando os destinos turísticos. Então, a gente vai ter uma emergência das cozinhas regionais, muito fortes, né? Que é diferente da cozinha de terroir, que é um conceito bastante forte na Europa. A gente começa a trabalhar uma ideia de terroir aqui,
com a definição ou a redefinição de identidades de produtos a partir das certificações de origem, como as indicações geográficas e tudo mais. O problema é que a gente inventa um destino turístico, né, inventa um novo lugar turístico e já chama isso de terroir, quando o terroir, na verdade, tem todo um processo histórico de constituição e que leva um tempo, né, para se entender. Ele envolve os saberes, envolve os aspectos climáticos, a geologia do solo, os aspectos culturais. Então, a gente estaria trabalhando muito mais com uma cozinha regional hoje do que uma ideia de cozinha de terroir, embora muitos restaurantes usem também a ideia de cozinha de terroir. O locavorismo é um movimento que veio assim, beleza, não quero usar slow food, mas então eu quero usar os mesmos princípios, só não posso usar slow food, porque eu tenho que me associar, eu tenho que seguir algumas regras, beleza. É a galera do locavorismo, né? É essa coisa de uma alimentação local, regional, que envolve também os aspectos dessa ecogastronomia, onde tem alguns conceitos interessantes, como a teoria do marco zero, de gerar menos impacto no deslocamento, gerar menos desperdício também de energia no deslocamento do alimento entre o produtor e o consumidor, entre o intermediário, né? Então, é interessante analisar essa galera aqui toda do locavorismo, também um movimento já que é bastante grande em capitais, regiões metropolitanas, eu já vi também aqui no interior do Rio Grande do Sul, um pessoal trabalhando com essa ideia, né? Vale a pena a gente atentar, porque do ponto de vista do turismo e daquela coisa que é a exclusividade do lugar, aquilo que é novo, isso também é importante. Bom, fala de algumas tendências aí, vou tentar sintetizar aqui, Adriana, para não acabar o tempo, né? Hoje a gente fala muito em maximizar as emoções positivas, né? A psicologia já tinha mostrado que a gente tem a capacidade de memorizar as emoções que são intensas, né? Sejam as ruins, né? Já trabalhadas em Freud, os traumas, né? Seja as emoções positivas, aquilo que a gente tem como a última referência daquilo que a gente viveu, do melhor restaurante que a gente comeu, da melhor viagem que a gente fez, daquilo que talvez tenha nos transformado enquanto sujeitos, né? E quando eu falei da viagem para a Serra da Capivara, é porque para mim foi a última referência da melhor viagem que eu fiz na minha vida, porque eu criei tanta expectativa para visitar e isso foi superado, que eu falei, meu, isso é incrível, né? E se tornou minha próxima referência, assim, né? Claro, teve todo um conjunto aí, um guia excelente que trabalhou com a gente, um guia de turismo muito qualificado, né, que também proporcionou maximizar essas emoções positivas ali, né? Então, é um dos propósitos hoje de se trabalhar. A gente fala desse modelo sistêmico da experiência, onde todos os elementos aqui acabam interferindo, que são os aspectos pré-viagem, né, e os aspectos pós-viagem, e como isso interage do ponto de vista da experiência no destino. Então, é importante trabalhar os aspectos do conhecimento, da memória, da percepção, a emoção, a identificação, né, isso tem uma relação direta com a satisfação desse turista, né, a antecipação, a viagem de ida, a permanência, a viagem de retorno e a lembrança, como isso vai ser rememorado. E a experiência também, hoje está tão banalizado aí nos estudos do turismo, mas ela é uma avaliação global, ela é aquilo que a gente tem como produto, depois de vivenciar todas as sensações que estão ligadas aos nossos órgãos de sentido, né, e a percepção, que é aquilo que a gente interpreta a partir dos conhecimentos anteriores, a partir das referências que a gente já tem, né. Vocês devem ter passado por isso centenas de vezes com produtos, por exemplo, que vocês provam, né. A gente já tomou café com açúcar, depois viu que tem cafés melhores, já começa a tomar sem açúcar, o paladar muda, as referências vão mudando. Vinho a mesma coisa, cerveja a mesma coisa, destinos, turismo, exatamente a mesma coisa. Então, na medida que a gente vai tendo mais referências sobre algo, maior vai ser a nossa capacidade de perceber as diferentes nuances e diferente vai ser a nossa experiência, né? Então, vale a pena sempre olhar para a psicologia aí quando vai tratar do tema da experiência. E nisso, gente, essa pesquisa já apontava lá em 2010, né, uma grande pesquisa aí sobre o consumo de alimentos no Brasil, que esses dois elementos aqui estariam à frente, né, sensorialidade, prazer e saudabilidade e bem-estar.
E isso acabou se confirmando depois em pesquisas posteriores, né? Saudabilidade e bem-estar é um caminho sem volta na busca de uma alimentação, né? Todo mundo está disposto a pagar mais por algo que ofereça maiores benefícios, melhor qualidade para o organismo, e está muito em voga essa coisa da alimentação funcional também. Então, vale a pena pensar nisso, apostar talvez nisso, né? É um caminho aí sem retorno. Outras tendências também, né? Flexibilização dos serviços hoje, não tanto aquela coisa escola suíça de hotelaria, hoje as coisas vêm mudando, né? O consumidor, o turista, enfim, ele gosta de participar do processo, fazer o seu serviço, né? Gosta de escolher o seu próprio vinho, às vezes de participar de uma colheita, fazer esse processo mais alongado, prolongar um pouco mais essas sensações e percepções nos destinos. Então, é um processo de flexibilização também, né? A tecnologia como meio aí, ela acaba também, de certa maneira, interferindo nisso. Hoje a gente tem um conjunto tecnológico importante no sentido de oferecer experiências diferentes, né? Os cardápios digitais, com harmonizações, com sugestões, né? Isso facilitou um pouco, né? Ao mesmo tempo que a gente trabalha com projeções hoje também, faz com que ocorra o que o turista volte a atenção para outras questões, né? Então, tem cardápio que explica a história de um produto, de um ingrediente e tudo mais. A rastreabilidade também dos alimentos, né? Aquela coisa da ideia do feito para mim, uma ideia de uma personalização, às vezes ainda que seja uma customização de massas, ela acaba também importante. Os rótulos hoje que trabalham com realidade aumentada, que o cara posiciona a câmera do celular e vai e vê e pode rastrear também a produção. Isso é interessante também, já veio para ficar, né? As certificações nem se fala, né? É algo que dá uma certa confiança para o consumidor, né? Ele fica mais atento, né, a essas questões. Bom, aqui são algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido no grupo de pesquisa, o Terroir Tour, que é esse do logo redondinho aí, essa taça com umas raízes, né, o nosso grupo de pesquisa, tem várias pessoas aí que participam e estão à frente de algumas pesquisas, né. Esse artigo foi da análise da produção bibliográfica internacional sobre o olivoturismo, né, foram 37 artigos publicados na literatura internacional, todos, na verdade, né, que a gente analisou. Foi um trabalho de conclusão de curso da graduação, que virou um artigo publicado aí na revista Turismo e Análise da Kim, que acabou de passar um mestrado na Alemanha e saiu do nosso, porque na Alemanha ela vai ter uma bolsa muito boa e falei, vai embora, né? Ela só está esperando aí a autorização para viajar. Esse último foi sobre paisagem vitícola, né, com a Sara Minasi, que é do grupo, com o Guiloma da Griffith University da Austrália. Usamos o sistema de informações geográficas para a gestão do enoturismo e trabalhando com a ideia do winescape, a formação da paisagem, como a gente pensa na gestão da paisagem para trabalhar o planejamento territorial do turismo. Então, é uma revista muito qualificada, a gente ficou muito contentes também com essa publicação, que deu muito trabalho aí para fazer, que teve a Sara aí como líder da pesquisa. Esse aqui foi a Baixa Gastronomia, que eu comentei com vocês, né, da Marina, um trabalho que deu muita repercussão, porque teve jornalista que desceu o cacete nela, porque ela usou Baixa Gastronomia e tal, e sem ler a dissertação, nem entenderam que ela estava usando isso como de forma crítica e tudo mais. Enfim, a dissertação dela está disponível também na biblioteca da UFPR, para quem quiser. E a gente está com pesquisas no café, gente, e amanhã, quer dizer, quarta-feira agora vai ter todas as quartas do mês de maio, a gente está fazendo esse ciclo de conversa sobre café e hospitalidade, com convidados. É uma parceria que a gente fez com a Aliança Internacional das Mulheres do Café, em 2020, e permaneceu, fizemos agora, repetimos em 2021, né, com o pessoal todo do grupo de pesquisa que eu lidero aí, que é o Terroir Tour. Então, vocês podem acessar o canal do YouTube do IWCA amanhã e assistir aqui. Amanhã vai ter a professora Maria Henriqueta Jimenez, que é referência aí na área da gastronomia, da hospitalidade no país. Então, recomendo que assistam. Bom,
As embalagens também, gente, ecoconscientes, né, já estão aqui, já é uma realidade, né, abriu uma cafeteria agora em Curitiba onde não tem mais copo, a gente consome o copinho também, então é aquela coisa que vem, começa devagarzinho, de repente já vem, todo mundo acaba de certa maneira trabalhando também. O Loliware é foi o pioneiro, né, do copo descartável, ele é feito 100% sem uso de plástico, sem glúten, né, sem BPA, ele é atóxico, então ele é comestível aí também, e dá para evitar o copo plástico também. A não embalagem, né, já bastante comum, comprar coisas a granel, isso sim é um retorno ao passado, de certa maneira, né, isso já existiu e tem mercados que estão se voltando a isso, né? Esse Maria Granel foi o primeiro, acho que abriu em São Paulo, agora já tem outros, no Rio de Janeiro também. Gente, programas de culinária, né, a todo momento, difundindo, fazendo, de certa maneira, uma transformação em quem está assistindo, né, porque as pessoas acabam atentando àquilo que chefes e cozinheiros fazem, então, nos faltam ainda estudos sobre os impactos desses programas, né, culinários aí no contexto maior da população, né, porque a gente vê que tem uma audiência que permanece, já tem pelo menos 15 anos, e uma audiência que só cresce, senão não existiriam, né, outros programas, isso teria morrido, né, e na verdade não, né, a gente vê um fortalecimento aí que continua. A volta da gastronomia de luxo também, a personalização dos serviços, novos restaurantes, novas formas de estrelato, novos guias, né? O food design é um tema hoje que tem eventos específicos só de food design, então vale a pena também a gente dar uma olhadinha no que vem acontecendo nisso, em vários destinos turísticos, isso já é uma realidade bastante presente. Os restaurantes e bares temáticos, que não tem nada de muita novidade, mas parece que vem se fortalecendo novamente, né? Ou vinha se fortalecendo, pelo menos pré-pandemia. Vamos ver como é que isso vai ficar agora, pós-pandemia, no sentido de oferecer experiências aí para os nossos turistas. Em síntese, né, aliar a técnica, as commodities da alta cozinha aos ingredientes locais. Aí eu botei o exemplo, né, a Bélgica não produz cacau. A gente precisa fortalecer as nossas cadeias produtivas. Recentemente a gente fez um projeto com o Ministério do Turismo, onde a gente botou isso de uma maneira muito clara. Ano passado a gente fez um encontro dos grupos de pesquisa de gastronomia, a gente trabalhou 3 dias com as nossas pesquisas do próprio Terroir Tour, e curiosamente tinha técnicos do Ministério do Turismo assistindo, né, e viram a apresentação da quinoa, dos azeites, do cacau, da cachaça, do vinho, enfim, de cardápios. A gente tem, sei lá, a gente deve ter umas 15 pesquisas rodando no grupo, né, e tocamos em várias dessas questões, até que, pô, as técnicas, de fato, a gente precisa pensar o turismo a partir das nossas cadeias produtivas, né, falei, claro, é óbvio isso, coisa que a França, a Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos fizeram nos anos 60 e 70, né? É trabalhar um turismo ancorado nas cadeias de produção, né? E não aquela dependência estrita do consumidor final, dependência cíclica do turismo, da sazonalidade que a gente está tão acostumado, né, a sofrer. A gente tem que pensar em canais de distribuição, em pensar em estruturas de produção para atender a nossa gastronomia, os nossos destinos gastronômicos. A responsabilidade ambiental, né, movimentos assentados nisso, o próprio locavorismo, né, o slow food também, a ecogastronomia, né, eles são todos voltados para as questões ambientalmente corretas, né, na alimentação, perspectivas de cooperação local e regional, né, pensar na integração e como a gente faz isso, né, com os produtores, agricultores, pecuaristas, os pescadores, os chefes, gestores de restaurante, administradores públicos, os hoteleiros, a própria academia e a pesquisa, né, como a gente tenta aglutinar, como a gente consegue aglutinar isso, né, tem arrisco algumas hipóteses, né, a ideia de cluster e organização, ela é sempre fundamental para a gente pensar em
ecossistemas locais de inovação, né, ecossistemas locais e regionais, junto com as governanças, aí a gente consegue trabalhar isso de maneira ininterrupta, vislumbrando lá na frente, né, projetando algo que a gente possa trabalhar a médio e longo prazo, com planejamentos de maior envergadura, né, e minimizando um pouco a dependência também de metodologias prontas, de consultorias, de órgãos aí, Sebrae, às vezes da vida, que tem lá 200 mil para aplicar num projeto. Acabou o recurso, acabou o Sebrae, acabou a metodologia, vai todo mundo embora, e o turista nunca chega. Nós cansamos de ver isso, né, nos nossos roteiros e nos destinos gastronômicos. Vai lá, ajeita a agroindústria, limpa a unha, bota jaleco branco, tem que botar inox até o teto, tem que, né, ladrilho, não sei o que, azulejo branco, e o turista nunca chega, né? Então, se a gente começa a trabalhar ecossistemas locais e regionais de inovação, os empreendedores conseguem pensar e tomar iniciativas com maior envergadura, trabalhando de maneira coletiva, né? Minimizando um pouco essa dependência. Bom, agradeço, gente, desculpem se eu falei demais, me cedi, se pegaram no sono, agradeço a atenção de vocês e a gente fica à disposição aí para bater papo. Bem, obrigada, professor Wander, pela belíssima apresentação. Tenho certeza que para todos nós aqui foi muito importante a sua fala, né? A gente está próximo de finalizar uma disciplina, e isso foi muito bom, né, para a gente poder entender melhor essa relação que tem a gastronomia dentro de um destino turístico, e a importância de se trabalhar de uma forma cooperativa entre as associações, porque é importante, principalmente numa região como na qual a maioria aqui reside, né, que é o Piauí e as cidades em torno. Então, é algo muito bom, e eu queria deixar um tempinho, faltam 9 minutos, tem alguns colegas que querem participar, e eu vou passar a fala para a Flávia, nossa tutora de Campo Maior. Ela queria fazer uma pergunta para você. Boa noite, professor Wander. Que bom que você gostou do nosso estado. Eu também sou apaixonada pelo meu estado. E ano passado, a Universidade Federal pela Educação à Distância ofertou um curso de hospitalidade, e eu era professora da disciplina de visitas técnicas. E eu trabalhei justamente numa das atividades, o que você falou. Aí na vinícola de queijarias também, vocês têm vinhos e queijo, em que vocês prepararam o local com mais de 20 municípios ao redor. E agora, o que eu achei mais interessante, que eu gostaria que você comentasse um pouco, é que nesse roteiro turístico foi incluso os deficientes visuais nesse roteiro. Então, foi um trabalho que eu fiz nesse segmento de enoturismo com os meus alunos, né? A importância também dos portadores de deficiência, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, professor, eu também sou amante dos vinhos. E a gente vê agora que o brasileiro gosta agora bastante de vinhos, né? E a gente tem vinhos de todos os gostos e de todos os preços. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa revolução desses vinhos agora que os brasileiros apreciam, vê ele com outros olhos, assim como a gente vê a cerveja, a cachaça. Então, eu gostaria de colocar essas duas perguntas para você. Excelente palestra, e você está convidado novamente a voltar ao nosso estado e conhecer outras belezas que nós temos aqui. Obrigada. Obrigado, Flávia. Certamente vou voltar, não tenha dúvidas disso. Já tem vários convites do Perinoto, da Adriana, do Vini. Eu queria comentar de um projeto, eu acabei passando batido, a gente desenvolveu em 2005, 2006 e 2007, que foi um projeto piloto do Ministério do Turismo chamado Projeto Economia da Experiência. Acho que vocês ouviram falar, talvez os professores ou quem trabalhou com consultoria dos destinos. Ali, na Economia da Experiência, o objetivo era totalmente trabalhar a autonomia dos produtores, dos empreendedores, e fazer com que eles dependessem o mínimo possível de consultorias externas. O foco foi todo em inovação e criatividade. E lá também a gente trabalhou com, vamos chamar assim, com as ideias de inclusão, né? Então, a preocupação com os deficientes, de uma maneira geral,
ela foi consolidada ali de 2005 para cá, a partir do projeto Economia da Experiência. A gente fez várias parcerias, por exemplo, com as associações dos cegos, para trabalhar cardápios em braille, pegamos empresas de tradução, para trabalhar também outros idiomas, e tudo isso. E aí, isso meio que foi naturalizado daí já nos nossos roteiros. Então, eu diria que já o deficiente já não é mais uma preocupação, ele é uma necessidade, ele está incorporado à realidade dos destinos, né? Então, eu já não vejo nenhum lugar que aqui, por exemplo, na Uvivinho, ou mesmo Gramado, a região das Hortênsias, que tenha dificuldade em atender, né? E foi um desafio trabalhar, por exemplo, como é que um deficiente visual vai experienciar uma visita, né, numa vinícola. Foi um desafio grande trabalhar isso, né, para estimular outros sentidos, né, que não o visual, já que há uma sensibilidade grande dos outros sentidos, né, para esse deficiente. Então, foi um desafio importante aí de meados dos anos 2000, que eu acho que a região conseguiu, assim, superar, né? E também um processo grande de qualificação da produção regional. Os vinhos passaram por isso. Eu estou falando da única denominação de origem de vinhos do Brasil, que é o Vale dos Vinhedos. Infelizmente, a gente só tem uma. Nós deveríamos ter 10 denominações de origem para vinhos no Brasil. E, se não me engano, o Vale dos Vinhedos ainda é a única denominação, de fato, publicada pelo INPI, né? Indicações geográficas nós temos várias, né? Nós temos, e de vários outros produtos, claro, a Caixada, da Chapada Diamantina, a Cachaça de Paraty, agora Santa Catarina, Luiz Alves, várias delas, os cafés, né, que a gente falou tanto, tem cacau, tem uma série de produtos com essa ideia do terroir muito presente, né? Mas é incipiente ainda, nós precisamos ter isso muito mais consolidado. A cajuína, claro, bem lembrado, né? Ter isso muito mais consolidado. E para o consumo de vinhos, Flávia, houve uma soma de fatores. Nós tivemos, por exemplo, 2018, 19 e 20, que foram safras de excelente qualidade. O clima trabalhou de maneira perfeita aqui no estado, no período da maturação, no período da colheita, né? E eu sei porque eu acompanho porque os meus pais são produtores, né? Tem uvas e tal ainda, e a gente faz vinho aqui, né? Não esses que estão atrás de mim aqui, que são de produtores aqui regionais, de vinícolas familiares, que os meus irmãos trabalham. Faz aí o de consumo próprio, né? E foram safras excelentes. Então, a gente teve uma sucessão de vinhos de qualidade. A campanha gaúcha, a metade sul do estado do Rio Grande do Sul também, com vinhos de excelente qualidade. Qualificação dos vinhos em Minas Gerais, no Nordeste, né, em Petrolina, entre Pernambuco e a Bahia também, com uma qualificação da produção, assim, incrível, né, e a baixa, né, no caso, a desvalorização da nossa moeda. A gente costuma dizer a alta do dólar e a alta do euro. Não, é a nossa moeda que está desvalorizada frente ao euro e o dólar. Então, inviabiliza o consumo praticamente dos importados. Os importados aí quase duplicaram de preço, né? E aí o vinho nacional se tornou muito competitivo. Então, melhora da qualidade e também uma dificuldade em acessar o produto importado em função do preço que ficou alto, né? Ficou muito alto. Temos mais aí? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu estou olhando aqui o chat. Alguns comentários com relação à região, muita gente parabenizando pela palestra. Deixa eu ver aqui, alguns comentários com relação à sua fala, durante a apresentação. Eu escrevi que eu quero participar do grupo Terroir. Legal, vamos conversar sobre de pesquisa. Alguns textos, no momento que eu planejei a disciplina, eu inseri alguns artigos que você, com outros colegas, publicaram, então esse material já é de leitura base para eles na disciplina. A professora Ivanise Borges,
também está aqui presente, não sei se ela quer participar, e muita gente parabenizando pela sua apresentação, e claro, o projeto Cacau Cultura da Mariana Bueno da USP, é algo bem interessante, tem um Instagram, eu vou indicar todos esses links e conteúdos aqui para o pessoal também participar. Vanise, você quer participar? Olá, boa noite, tudo bom, gente? Olá, professor Wander. Olá. Prazer, muito boa a sua palestra. Fiquei encantada aqui. Fiquei pensando em vários exemplos que poderiam ser aplicados aqui. Não sei se você sabe, mas a gente tem aqui em São João do Piauí, tem a festa da uva, né? Mas eu não sei se já começaram a desenvolver algum tipo de vinho, né? Porque a nossa região ela é quente, mas tem pelo potencial hídrico de algumas regiões, às vezes, né, pela irrigação mecanizada, pode se desenvolver, né? E eu queria saber, né, com relação ao seu trabalho, se você trabalha com outros tipos de bebida, e a sua gastronomia, ela também envolve experimentações com comidas típicas e outras bebidas. Fiquei interessada nessa parte. Obrigada. Sim, Vanise, obrigado pela pergunta. Temos, sim, a gente tem, eu já orientei vários trabalhos também nesse sentido no mestrado, sobre cervejas artesanais, sobre cachaça. Agora a gente está forte nessa pegada do café, né, entendendo um pouco desse desenvolvimento dos terroirs cafeeiros, das certificações de origem, né, e como tudo isso acaba entrando nesse contexto da comensalidade e também das combinações com a comida, né. Não é só a enogastronomia, né, a enogastronomia engatinha no Brasil ainda, a gente trabalha muito do ponto de vista do ferramental, manual, né, a enogastronomia, que é a combinação, basicamente, né, de vinho e comida. A gente ainda engatinha nessa questão, por exemplo, de pensar o nosso regionalismo, pensar os nossos biomas, aquilo que pode se produzir numa região e os seus subprodutos, né. Nós temos pouquíssima pesquisa na área, né, da alimentação, mesmo da gastronomia. Veja bem que boa parte da formação também em gastronomia, ela acaba sendo feita no campo do turismo, ou a pós-graduação, quase como um todo, ela é desenvolvida no universo da gastronomia nas áreas da pós-graduação ligadas ao turismo e à hospitalidade. Agora a gente tem um mestrado profissional na Estadual do Ceará, né, se não me engano, e o da Anhembi Morumbi, que está aí, que não sei se vai ficar, não sei se fecha, o doutorado em hospitalidade fechou, ela foi comprada por um outro grupo, aquelas coisas, né, de grandes corporações da educação que acabam engolindo, né, as menores. Então, a gente precisa fortalecer e desenvolver também a pesquisa na área da pós-graduação, da alimentação, da gastronomia, porque é pouquíssima gente pesquisando bebidas também em geral. Nós temos um pouco na engenharia de alimentos, um pouco na nutrição, né? Só que a gente precisa dialogar mais com essas áreas, né? Às vezes fica aquela pesquisa assim, bom, extremamente nutricional, ou mesmo na enologia, na área do vinho, é estritamente técnica, o enólogo sai dos cursos, ele aprende a fazer vinho, agora ele não sabe para que tipo de consumidor que ele vai fazer, ele não sabe o que é gerir uma vinícola, ele não sabe, né, e assim a gente pode transpor para outras áreas, para cachaça, para cerveja, né, a gente precisa dialogar e entender que a gente está falando sempre de patrimônios alimentares que dizem respeito a um contexto amplo, e não reproduzir só aquilo que é sectário, ficar aí dentro da própria área, num universo muito pequeno, né, num circuito muito pequeno. Parece que agora, né, pelo menos as universidades estão se preocupando em difundir um pouco mais a pesquisa científica
A gente tem feito muito isso no mestrado, é uma exigência também da CAPES, do CNPq, em que a gente consiga fazer que a pesquisa tenha uma aplicação, né, no mundo real, promova uma transformação social, e que ela seja acessível à maior parte das pessoas, né, desencastelando um pouco esse universo da pesquisa, né. Então, acho que é um pouco por aí. A gente tem várias frentes aí de pesquisa no grupo, né, mas o que viesse somar aí será bem-vindo. A gente tem, claro, que respeitar algumas proporções, que são demandas do CNPq para manutenção dos grupos de pesquisa, né, mas isso é detalhe, né, as coisas acontecem na prática. E hoje está conseguindo fazer muita pesquisa mesmo de forma virtual, assim, o pessoal tem sido muito participativo, os produtores, o pessoal do café aí muito atencioso, a gente tem tido experiências boas de pesquisa, apesar da pandemia, né. O Valtércio, eu queria fazer uma pergunta, a gente fecha com essa última pergunta dele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valtércio. Desligar aqui o computador. Professor Wander, é muito prazer em conhecê-lo. Fiquei muito contente de, hoje, no dia do Guia do Turismo, saber que o senhor gostou muito da Serra da Capivara, aqui da nossa região, do território Serra da Capivara, do Piauí, de modo geral, né? Então, para mim, é um presente muito grande no dia do Guia de Turismo, ouvir isso da sua pessoa. E gostaria de parabenizá-lo pela sua palestra, muito bem colocada, né? Muito atual. Realmente, assim, a gente tem um grande desafio pela frente, né, em se tratando de gastronomia e turismo gastronômico, né, nessa questão da volta aí da pandemia. Gostaria também de participar desse curso aí, Terroir Tour, né, até porque eu pretendo trabalhar um tema envolvendo a gastronomia como um produto turístico, né, como o senhor bem colocou também no seu artigo. Eu gostaria de falar também que li um dos seus artigos que a professora enviou, o saber fazer enogastronômico do território do Vale dos Vinhedos, né? E lá o senhor fala da questão do terroir, né? Que é essa coisa bem já hoje discutida, né? Como algo bem complexo, né? Relações bem complexas e que envolvem um longo tempo. Então, é diante disso que eu gostaria de perguntar, porque o que eu pretendo trabalhar é aqui a questão dos vinhedos do Vale do Rio São Francisco, entendeu? Visto que eu estou aqui nas proximidades aqui da divisa com Pernambuco e Bahia, e o turismo, a entrada do turismo aqui do Piauí nessa região é aqui via Petrolina, né? E então eu estou querendo linkar uma coisa com a outra e eu vejo que a questão do tempo é onde eu esbarro, né? Porque hoje se exige essa questão da tradicionalidade para que a coisa ela seja considerada um terroir, né? E a gente sabe que a tradicionalidade é algo muito dinâmico, né? Que muda bastante. As sociedades, elas né? Nessa globalização, a gente tem que se adaptar, tem que se, né, adequar às situações, e a gente sabe que aqui no Vale do São Francisco, as vinícolas, elas têm pouco tempo, assim, na verdade, de desenvolvimento. Só a partir da década de 50 que teve os primeiros movimentos ali de plantar uva aqui nessa região, apesar de, desde o século XVI, a Bahia também ter sido um dos primeiros estados a possuir videiras, né, mas lá muito ligado só à questão do consumo mesmo das casas grandes e tal. Mas a gente sabe que aqui no Vale do São Francisco, só em 84 foi apresentado o primeiro vinho, né, o Botticelli, e hoje a gente sabe que é um grande produtor de vinhos aqui da região. O senhor falou aí Petrolina, mas por incrível que pareça, não existe nenhuma vinícola em Petrolina, né? Todos estão na Bahia ou ali, uma cidade do Pernambuco próxima a Petrolina, né? Que é Lagoa Grande. Lagoa Grande, Curaçá, Casa Nova, né? Que é onde...
E eu gostaria de saber, assim, como é que eu trabalharia. Bom, a gente pode conversar isso de outra forma, mas, assim, em se tratando da questão de terroir, quanto tempo seria necessário para que um produto ele adquirisse um título ou uma denominação de origem, ou um terroir? E gostaria também de complementar sobre, você falou no início que aqui na Serra da Capivara você não viu nada muito representado com relação à gastronomia do homem americano, do primeiro homem americano, segundo a doutora Niede Guidon, mas a gente sabe, aqui, de acordo com as escavações dela, com as pesquisas dela, se encontrou amendoim e milho com mais de 2.000 anos. E a gente vê muita representação de coletas de mel, com certeza muita coisa de frutos também deveria haver num ambiente tropical úmido que era, né? Porque nem sempre foi o nosso semiárido de hoje, né? Quando o homem pré-histórico, há 50.000 anos, estava aqui, ainda era um clima totalmente diferente, então tinha uma floresta, tinha rios, né? A gente vê representação de crustáceos, peixes, quelônios, né? Então, pode crer que o homem americano ele tinha muito bom gosto e a gastronomia dele era refinadíssima. Muito prazer. Joia, obrigado, Valtércio, prazer. Certamente, né, a história aí deve estar rica de elementos, né, e as comunicações estão aí ainda para a gente interpretar tudo, tudo isso. E é importante também para a gente entender um pouco da mobilidade, né, dessas populações que circularam por aí, de como isso, como essas coisas se davam, né, isso é impressionante. Bom, o Vale de São Francisco ali é um caso incrível, né, de um desenvolvimento de uma viticultura tropical, caso único no planeta, né, que tem um potencial também do ponto de vista do turismo único. É o único lugar do mundo onde a gente tem vinificação, colheita, irrigação, fase de dormência da videira ao mesmo tempo, né? Em qualquer outra região vinícola mundial, ou a gente vai estar no outono, na primavera, no verão ou no inverno, né, nos ciclos da videira. Então eu vejo muita gente frustrada indo embora, por exemplo, aqui da Serra Gaúcha, porque acha que as parreiras estão mortas no inverno, quando na verdade elas estão em fase de dormência, né, é o período da poda, e aí elas começam a florescer em agosto, setembro, para produzir no verão, né? Então ali a gente tem 2,5 safras por ano, até 3, né, dependendo de como é manejado o vinhedo, com uma geografia muito particular, e eu acho que já há uma perspectiva, assim, de uma consolidação do terroir ali, já tem variedades que são interessantes para clima quente, adaptadas, no caso do Shiraz, a gente ouve falar bastante, os moscatos, né, os moscatéis, principalmente para a produção dos espumantes, uvas também para produzir destilados de vinho, tem bastante, então me parece que já tem esse processo bem encaminhado. Como tudo foi, digamos assim, criado, houve um período grande de experimentação, né, assim como a campanha gaúcha viveu, Santa Catarina, Serra Catarinense também passou por isso, Minas recentemente, né, e Minas tem 10 anos de uma viticultura que está produzindo também agora com alta qualidade. Então, eu acho que é uma questão assim de consolidar estudos, de uma continuidade, né, e de pensar o patrimônio, o terroir também, ele é um patrimônio, né, pensar nos aspectos informais do patrimônio. A patrimonialização não é necessariamente processos formais, mas é quando a gente tem processos informais tomados por uma coletividade, a gente pode falar disso, né, quando as pessoas reconhecem que aquele produto é daí, né, que aquele produto ele é típico, né, não, isso é um produto daqui, exclusividade, não sei o que, né, então mesmo que não tenha uma formalização, às vezes, e uma certificação de origem, né, os processos para as indicações geográficas, denominações de origem, eles são longos, né, eles envolvem uma série de estudos edafoclimáticos, delimitação de área, estudos físicos, né, de onde vai até onde, qual é a expressão, né, daquela produção num determinado espaço, e difícil de se fazer isso em menos de 5, 6 anos, aí eu tô falando um tempo recorde ainda, né, a campanha gaúcha
teve a sua indicação geográfica reconhecida, aí foram 6 anos de estudos com a Embrapa, já tendo metodologias consolidadas, assim, na viticultura. Então, outros produtos talvez não tenham ainda uma consolidação de estudos muito consistentes, vai ser tudo muito novo, né? Mas dá para trabalhar, sim, a ideia de terroir aí, sem dúvida, né? Sem dúvida, eu passei ali, né? Antes de ir para a Serra da Capivara, eu desci no aeroporto de Petrolina, eu queria ver aquela paisagem de produção das margens do São Francisco de cima, assim, foi uma imagem impressionante para mim, né? Ver toda essa zona de irrigação, de produção, seja de manga, seja de todas as frutas que tem aí para exportação, né? Fiquei realmente impressionado com o aeroporto de carga, é uma loucura, né? O volume de voos e a capacidade que ele tem também de transportar, e a gente como turismólogo fica assim, meu Deus, né? Isso aqui, olha o aeroporto de carga, frequência de voos, fiquei, né, impressionado, e peguei carro e fui a São Raimundo Nonato, aí tudo pelo interior, passei por algumas vinícolas aí, né, Casa Nova, Damiolo, enfim, e outras. E tem as vantagens disso, né, de não ter necessariamente que ficar obrigado a uma tradição, que é a possibilidade de uma experimentação livre também das coisas, e é isso que, né, quando se descobre, se inventa um terroir, a gente faz, né, tem que experimentar, fazer estudos, experimentação, e a gente sabe, né, o Hobsbawm já falou que a tradição, ela é repetição, então, na invenção das tradições, a gente vai repetindo as coisas, né, e vai tornando elas tradicionais. A festa da uva aí de Petrolina não era tradicional nos anos 80, hoje ela é, né, e assim para vários outros produtos, né, em algum momento tudo foi inventado, e é isso que a gente tem que ter essa noção. A gente costuma olhar muito, para a Europa, não sei o que, 100, 200, 1000 anos de cultivo e tal, sim, mas em algum momento isso foi inventado, né, então a gente tem que criar os nossos pontos de partida, né, para construir as nossas narrativas e contar as nossas histórias também em cima disso. Então, acho que é um pouquinho por aí que eu vejo, né, não importa se é recente, se tem mais ou menos tempo, né, tudo tem as suas vantagens e as suas desvantagens também. Mas sucesso aí na empreitada do teu trabalho. Precisar de alguma coisa, eu posso te botar em contato com o Chico, o Francisco, que é professor do IF Sertão. Ali ele é do grupo de pesquisa também. Ele tem uma orientanda que está pesquisando turismo ali no Vale de São Francisco, e vocês podem trocar informações aí também. Obrigado, professor. Eu vou deixar o meu contato, e-mail, telefone no chat aqui. Aí isso, ou pela Adriana, aí a gente troca figurinhas. Beleza. Muito obrigado. Joia. Sigam o Terroatur, tá? Também no Instagram, Terroatur Pesquisa. Já abri a aba aqui. Acho que é assim, Terroatur _ Pesquisa, se não me engano que é. Bem, eu gostaria de agradecer a participação do professor Wander Valduga. Foi muito bom ter esse encontro hoje aqui com você e com todos nós, os nossos discentes, né? A sua fala ela foi muito importante e é necessário sempre a gente ter essa discussão da gastronomia, mas sendo uma gastronomia pensada de uma forma mesmo reflexiva, não somente aquela questão mais técnica, algo que é preciso. E eu queria agradecer a todos os discentes por terem ficado até esse momento. E você também, muito obrigada, e a gente vai continuar com contato, e quem sabe participar de alguma banca de TCC no próximo ano também, com esse tema que a gente apresentou hoje. Joia. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês aí pela atenção, a gente segue à disposição aqui, pelo departamento, pelo mestrado, sucesso aí na finaleira do curso aí de vocês, da disciplina também. Obrigado, Adriana. Muito obrigada. Valeu aí a todos. Obrigada, professor.